Bom dia, presidente, deputados e deputadas. O meu assunto não pode ser outro, nesse momento importante na vida dos trabalhadores brasileiros, senão a questão da reforma trabalhista, da reforma da Previdência e a greve do dia 28. Antes, porém, de entrar nesse assunto, eu quero agradecer aqui ao chefe da assessoria parlamentar do Exército, Coronel Luiz José Silveira Benício, e ao comandante da 10ª Região Militar, general de divisão Estevão Teófilo de Oliveira, pela mensagem que recebi. Dizer que fizemos uma excelente parceria com o Exército de Guerra local, na pessoa do primeiro subtenente Wilberson, e diversos projetos sociais foram realizados no nosso município. E nós criamos no município a Bolsa Atirador, que o jovem pudesse se deslocar para fazer as suas atividades diárias. Então, agradeço e me sinto pela homenagem, que é o DIDOS, em defesa da diminuição da jornada de trabalho. Dia 1º de maio agora, grandes manifestações irão ocorrer pelo mundo todo. E no Brasil não será diferente. Ele foi, então, o precursor da luta de trabalhadores para diminuir o tempo de trabalho de 12 horas para 8 horas. Era um movimento internacional, de trabalho de 35 para 32 horas. No Brasil, o Temer quer aumentar de 44 para 48 horas. E a jornada diária para 12 horas, legalizando um arbítrio e a exploração do trabalhador. E o 1º de maio, ele tem outra lição importante, duas lições importantes. A primeira, conquistada. É tanto que o 1º de maio é comemorado em vários cantos do mundo, deputado, feriado. Sim, deputado Manuel Santana. E, deputado Cássio Filipe, nos Estados Unidos não é, como uma forma de se contrapor a isso. Depois de algum tempo, e aqui no Brasil ocorreu uma greve já em 1917, com esse mesmo sentido, uma greve forte. Então, as histórias das greves no Brasil, elas acompanham, para e passam a história da luta dos trabalhadores a nível internacional. E, às vezes tem gente que não sabe a história e fica dizendo coisa que é sem cabimento. Mas já em 1917, o Brasil também, os trabalhadores tiveram longos períodos. Isso não ocorria de graça. Havia toda uma mobilização contra isso. E a outra lição dessa greve do 1º de maio nos Estados Unidos é que alguns trabalhadores foram condenados. Alguns chegaram a ser enforcados. E interessante é que diz aqui a história, os 20 culpados, 7 anos depois, o processo foi reaberto por ordem do governador do estado e foi provado que os trabalhadores eram inocentes, depois de terem assassinado, em nome da justiça, um inocente. Esses ficaram como mártires. E isso aí serviu de combustível para alimentar a luta dos trabalhadores no mundo todo, que terminou consagrando essa data a esses pioneiros da luta pela redução da jornada de trabalho. E o que eu quero dizer com isso? Duas coisas. Primeiro, que a justiça comete erros e muitas vezes demora a repará-los. E são vários e clássicos de erros importantes da justiça, como o caso Dreyfus na França e outros mais, que muitas vezes o tempo, que é o senhor da verdade, é que vai mostrar que existia um erro ali. E a segunda coisa, que é a lição mais importante. Diante desse ataque sem precedentes feito pelo governo ilegítimo de Temer aos trabalhadores, ao direito dos trabalhadores, só resta uma alternativa para barrar essa reforma trabalhista. É a greve geral no dia 28. E eu vou mais longe. Acho que essa greve tinha que ser por tempo indeterminado até derrubar esse governo ilegítimo. Um governo que deu um golpe para retirar não só a presidenta Dilma do governo, mas para implantar essas medidas ultra-neoliberais para favorecer os grandes capitalistas que exploram a Previdência, que querem transformar o trabalhador em mercadoria barata. Essa é a razão de ser dessa reforma trabalhista. É fazer com que o seu trabalho ele seja barato, que eles paguem pouco pelo seu trabalho. A outra vertente dessa reforma trabalhista é desorganizar os sindicatos, criar representações ilegítimas e frágeis nas fábricas, que terão o direito de negociar em seu nome, pelegos, comprados e comprometidos com os patrões que não irão defender o direito do trabalhador. Serão submissos e legitimarão as decisões tomadas, aonde o negociado vai se sobrepor ao que está escrito na lei. Você vai perder a sua força na hora de ir para a justiça cobrar os seus direitos. A justiça do trabalho, ela existe
para mediar os conflitos entre o patrão e o empregado, protegendo o lado mais frágil, que é o lado do trabalhador, aquele que sofre a pressão do poderoso, do rico, do opulento, do opressor. E a justiça existe para defendê-lo. Com esse projeto de Temer, você vai perder essa capacidade de reivindicar e defender os seus direitos. O que nos resta agora para barrar essa reforma trabalhista, aprovada ontem por um Congresso, o que nos resta depois do que aconteceu ontem, um Congresso ilegítimo, um Congresso que Odebrecht foi dizer que tinha bancado a eleição da grande maioria dos parlamentares que estão lá, um Congresso que representa interesses dos poderosos, que, portanto, não tem a legitimidade para fazer essas alterações, que modifica, que atropela o regimento da própria Câmara dos Deputados para impor goela abaixo leis draconianas que vão retirar direitos dos trabalhadores obtidos por mais de um século de luta, pela força acumulada de várias gerações de trabalhadores que superaram essa relação de escravidão imposta pelo capitalismo selvagem e primitivo do Brasil, que faz com que os ricos fiquem cada vez mais ricos, acumulando a riqueza às custas do suor e do sangue dos trabalhadores pobres. Só nos resta a mobilização e a luta para fazer com que os senadores tenham mais sensibilidade. Deputado Santana, Vossa Excelência me permite fazer uma pergunta. Deputado, eu tive a felicidade de assistir ontem, logo após a minha fisioterapia, toda aquela ocorrência lá na Câmara dos Deputados. Eu queria que Vossa Excelência, nesse tempo que falta, eu pedia, venha aí da nossa presidente, para dar mais um tempinho, para Vossa Excelência explicar concretamente, concreto, não é coisa abstrata não, que a gente não pode pegar, concreto, o que é que o trabalhador está perdendo com essa reforma que está sendo feita no Congresso. Explicar item por item, e não assim uma coisa subjetiva, sabe? A primeira coisa é subordinar Deputado, eu já o dei que 2 é minutos, negociado com o legislado. O que é isso? O sindicato não vai ter a capacidade de negociar com o patrão, porque eles vão escolher lideranças em grupos de até 200 trabalhadores. Negocia com o patrão e o que é negociado ali se sobrepõe à lei. O patrão tem força, impõe aumento da jornada de trabalho. O trabalhador tem que engolir. A capacidade de reduzir salários, que é proibido pela lei. Isso está sendo retirado e está sendo assegurado agora a capacidade de diminuir salários. O trabalhador, o patrão vai dizer, vou diminuir seu salário porque está pesando demais na minha folha. E o trabalhador não tem força para se organizar e se contrapor a isso, e isso passa. Pagamento das horas trabalhadas pela produção. Se a fábrica está produzindo, vou dar um exemplo concreto, a fábrica vem produzindo, a produção é grande, aumenta, o lucro do patrão aumenta, a produção cai, então aquela produção, o salário dele vai ser pago de acordo com a produção, quando cai, mas quando aumenta não, quando cai. A redução da jornada, do tempo jornada de trabalho, hoje tem que ser no mínimo 1 hora, querem reduzir para meia hora. Imagine o trabalhador braçal passando por isso. A questão da mulher grávida. A mulher grávida não pode trabalhar em ambientes insalubres. Isso vai mudar. Agora, com o atestado do médico da firma, que é funcionário do patrão, ela vai poder trabalhar. A questão da contratação é para fazer o serviço em casa. E aí entra junto com a terceirização, que é chamada pejotização. Essa é uma das fases mais cruel desse projeto. Como é que isso ocorre? Você é obrigado a ter uma empresa em seu nome, de empreendedor individual, com pessoa jurídica, e você passa a prestar serviço para a firma, cumprindo hora de chegada, subordinado a tempo de execução do trabalho, e todos os direitos que a empresa devia pagar, você mesmo é que vai pagar da sua renda, porque você é um empreendedor individual, é um pejotizado, que é o termo que a Justiça do Trabalho usa agora. São 117 alterações que são realizadas. Uma das que eu concordo, e aí, olha, a questão
do imposto sindical, e eu concordo com a retirada do imposto sindical, isso aí se usa como cortina de fumaça para poder dizer, não, as centrais estão mobilizando porque vão perder esses recursos. Isso não me interessa, sinceramente não me interessa. O que me interessa é a garantia da proteção do trabalhador. Mas uma das faces mais malignas que tem nisso é a desconstrução da força sindical, da representação sindical, de tal maneira que o indivíduo ele fique fragilizado na negociação e incapaz de vencer a força maior dentro da defesa dos seus direitos. Então, são muitos pontos, a gente pode continuar o debate no segundo ponto, mas eu quero parabenizar os empresários, os honestos, aqueles que reconhecem o direito legítimo dos trabalhadores, e são muitos, conheço muitos, que estão inclusive liberando os seus operários, seus funcionários, para participar dessa atividade em defesa dos direitos sagrados conquistados ao longo de um século de luta pelos trabalhadores brasileiros. Todos à luta, dia 28, greve geral, e devia ser por tempo indeterminado, com fora tema e eleições diretas.